Senhores telespectadores, o nosso muito boa noite. O programa Cidadania em Debate, através da FURB TV, a televisão da universidade, discutindo, trazendo aqui para a nossa cidade, para a nossa gente, discussões sobre a realidade, discussões sobre cidadania, qualidade de vida. Eu gostaria de inicialmente dar um feliz ano novo, um final de ano maravilhoso que todo mundo possivelmente tem refletido questões aí que avançam na cidadania, especialmente por estarmos a cada instante na frente da televisão e assistirmos que o planeta, nos seus mais diversos rincões, pega fogo através de guerra, pega fogo através de fome, e o povo aclama, conclama justiça social. Obviamente, então, nesse sentido, o programa Cidadania em Debate quer desejar um feliz ano novo, mas no sentido de que tenhamos, no final do 2002, novos índices do Banco Mundial, novos índices do governo, no sentido de que a pobreza não tenha aumentado. Isso sim será prosperidade. Mas o programa Cidadania em Debate acredita que essas questões só serão resolvidas se de fato repensarmos a economia a partir do sistema. Essa questão é de fundo. Fazemos aqui muitas discussões, mas o fundo é a natureza econômica. E o capitalismo, na lógica da acumulação, consegue produzir grandes paredões de pobreza. É preciso resolver isso. Que o ano 2002, então, signifique para os governos, para os políticos, para os agentes, para as ONGs, para os professores, para você, cidadão, a luta por justiça social. Um grande abraço e que tudo isso seja prosperidade. Em nossos estúdios, na noite de hoje, iniciando 2002 aí, com um programa voltado à cidadania, a construção da cidadania. Para essas reflexões, temos aqui a professora Suzana Pereira Cedrez, professora doutora, formada pela FURB, a sua graduação, mestre pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutora pela Universidade de Santa Maria, em parceria com a Unicamp. Está aqui conosco para discutir a construção da cidadania. Professora Suzana, é uma grande honra tê-la em nossos estúdios. Gostaria de, em primeira mão, já abordar a questão na dissertação, uma dissertação que se volta às reflexões de educação, o que é a cidadania. Boa noite. Boa noite. É um prazer enorme estar aqui, né, especialmente por causa desse cenário maravilhoso. Eu sempre fico admirando muito esse cenário. E cenário do Telomar, né? Telomar. E ao mesmo tempo sempre vendo, né, como esse programa difunde informações e contribui exatamente para a construção da cidadania. E no tocante, né, à sua pergunta, o que é cidadania, é preciso dizer que essa palavra tem origem no latim, civitas, né, o que implica em compreender uma organização política, ver a cidade enquanto uma organização política. Então, a cidadania, para mim, é um caminho ético para a construção de relações sociais de tipo novo, né? E você volta toda a sua reflexão da cidadania na escola. Como fazer acontecer, como construir cidadania na escola? Então, esse espaço de construção na escola implica em toda uma reorganização do espaço escolar. Então, é negociado junto aos professores, junto aos alunos, junto à direção, né? Como se construirá esse espaço de cidadania. Então, ali são acordados, né, algumas metas, né, algumas propostas, nos organizamos para dar conta dessa construção. Isso tudo é feito de maneira coletiva. Por então, exemplo, professora, metas, propostas? Para dar um exemplo bem concreto, né? Muitas vezes os professores reclamam que os alunos estão indisciplinados, que não aprendem, não gostam de estudar. E, por outro lado, os alunos reclamam
que os professores trabalham com muita rapidez a matéria, o conteúdo, né? Apagam o quadro muito depressa, não podem usar boné na escola ou mascar chicletes, enfim, eles sofrem uma série de restrições. Então, são dois grupos, né? Duas tribos reclamando, cada qual do seu lado. Então, geralmente, a gente começa o trabalho explicitando essas contradições, né? Então, quais são as dificuldades que os professores têm em relação aos alunos e quais são as dificuldades que os alunos têm em relação aos professores ou à própria escola. E aí, no que a gente oportuniza esse espaço, né, de explicitação das contradições, elas de alguma maneira são organizadas e arrumadas, né? Então, os meninos, as crianças, né, os jovens, são levados a compreender que é preciso determinadas regras, né, para que haja uma boa convivência entre eles, e os professores, por sua vez, são levados a ver que é possível construir essas regras com os alunos. E ao construí-las, eles conseguem então ter um espaço de trabalho. E da mesma forma os alunos, não é? Quer dizer, na verdade, tudo não passa de uma possibilidade de diálogo, né? Professora, nós assistimos constantemente na televisão, e isso não é peculiaridade de cidade grande. Isso acontece numa cidade isolada, numa cidade pública, municipal, estadual, aliás, numa escola particular, a questão da violência. E ela se expressa de diversas formas, ou seja, talvez essa questão nos últimos tempos tenha crescido muito e o professor tem reclamado muito, a instituição tem reclamado muito e refletido muito sobre isso. Como a senhora vê essa questão? Um adolescente, não necessariamente a violência no sentido conceitual das guerras que a gente assiste, mas uma expressão corporal frente àquilo que se apresenta por parte do aluno, está gritando por espaço, mas está fazendo uso de violência. Por exemplo, carteiras estragadas, paredes danificadas, o caderno do amigo estragado, um pequeno furto, etc. Essa coisa, ela tende a crescer. Como a senhora avalia, por exemplo, a questão da violência e cidadania? Ela precisa ser vista num contexto, né? Ela precisa ser vista enquanto resultado desses determinantes econômicos, políticos e sociais a que estamos submetidos. É bem verdade que aqui na nossa região o índice ainda não é muito alto, apesar de já existir, né? É visível nas escolas de periferia, é visível. Agora, nas grandes cidades, já é um drama. Quando eu estava em Belo Horizonte fazendo o meu mestrado, eu tive a oportunidade de trabalhar numa favela, né, de desenvolver um projeto que resultou, né, de alguma maneira, em algumas reflexões que fizeram parte da minha dissertação de mestrado. E eu fiquei muito assustada, porque eu tinha saído aqui do Sul Maravilha, né, com o protótipo do trabalhador blumenauense, do filho do trabalhador blumenauense, e cheguei lá e me deparei com uma situação muito diferente, muito adversa daquela que eu estava acostumada. E o aprendizado que eu tive naquela oportunidade foi o de que é preciso construir uma linguagem, né? Quer dizer, todo mundo é sensível, de alguma maneira, a mudanças, digamos assim. Mas a forma como você vai chegar àquela criança, aquele jovem, aquele grupo, aquele gueto, né, precisa de ser estratégica. Então, você tem que montar estratégias, né, para atingir essas pessoas, para que elas, então, possam desenvolver uma certa sensibilidade e revelar, não é, outros valores, outras atitudes. Enfim, e construir cidadania, portanto, né? Quando a senhora fala que é preciso contextualizar, em que a sociedade que vivemos, o seu modelo, então vamos falar de capitalismo, a sociedade de consumo, etc. e tal, contribui para essa ação desse adolescente gritar, xingar, exaurir, tem uma relação? O quadro é bem complexo, mas se a gente consegue, por exemplo, fazer o professor compreender que esse menino está explicitando, né, valores que ele não teve, né, ou determinadas relações sociais que ele não viveu,
o professor então vai olhar com outros olhos, não vai ver como baderneiro, bagunceiro ou mau caráter. Não vai ver aquela manifestação enquanto um mau caratismo, digamos assim, não é? Quer dizer, se o professor for levado a ver que esse menino está explicitando aquilo que ele não aprendeu, ele então pode se organizar para dar aquilo que esse menino não teve, né? E é preciso dizer... A própria violência, então, é produto do meio. Com certeza. É preciso dizer que todos nós, né, desde que nascemos, o primeiro espaço de aprendizado de relações sociais está na família. É ali que a gente aprende a ser solidário ou não, né? Então, se há esse índice de violência na escola, quer dizer, onde é que essas crianças aprenderam essa violência? Aprenderam originalmente na sua família. Mas essa família, por si só, ela não é culpada. A família, por sua vez, está expressando as relações sociais da sociedade. Então, se é uma família que não tem estrutura afetiva, que está sendo super explorada, porque ambos os pais trabalham, né? Não tem espaço de convivência com os filhos, não há o hábito da leitura em casa, não há o hábito da conversa, não há o hábito da partilha das informações. Então, onde é que essa criança vai aprender isso? Onde é que esse jovem vai aprender isso? Ele não sabe disso. Aí chega na escola, ele reproduz aquilo que ele vive em casa. E passa a ser um trabalho da escola. Passa a ser agora, quando o professor tem consciência disso, passa a ser um trabalho da escola. Bom, então, se essa criança, esse jovem, não tiveram esse aprendizado em casa, não puderam viver essas relações, não é? Que vão garantir uma possibilidade, né, de boa convivência na sociedade, na escola e na sociedade, então isso precisa ser construído. Esse acaba sendo o conteúdo. E isso é difícil para o professor entender, porque assim, o professor é treinado e se qualifica para dar aula. Só que nas últimas décadas, esse conceito, né, de dar aula está sendo questionado. Quer dizer, hoje em dia, na pedagogia, as informações de ponta da pedagogia dizem que o professor precisa aprender a produzir conhecimento junto com o aluno. Então, isso é completamente diferente dele vir dar aula, né? Então, se o professor pode produzir conhecimento com o aluno, ele precisa estar atento que realidade é essa com a qual ele está trabalhando. Então, se a realidade se manifesta assim, esse é o conteúdo. Então, ele precisa se debruçar sobre esse conteúdo. E depois, então, ele vai articulando, né, gradativamente ou concomitantemente o conteúdo oficial, porque não tem sentido ele parar, né, parar essa realidade, trabalhar um conteúdo abstrato, desarticulado, sem conexão com essa realidade. Então, se as crianças estão se machucando, riscando carteira, escrevendo barbaridades no banheiro, não sabem conversar entre si, resolvem as dificuldades no tapa, não é? Então, isso precisa ser visto pela escola. Está faltando alguma coisa. É o grande desafio. Esse é o conteúdo. Então, o grande desafio é trabalhar esse conteúdo. O como trabalhar esse conteúdo, já vou questioná-la. Mas, então, é preciso enterrar, esquecer o senso comum de que educação vem da família e é atribuição da família. A escola tem que... O velho jargão, o velho senso comum. Definitivamente, isso já é passado. Na verdade, os pais acabam projetando essa função para a escola. Acabam delegando para a escola essa função. Por que que eles acabam fazendo isso? Porque eles não têm estrutura. Ambos os pais, né, estão trabalhando muitas horas, né, estão se exaurindo em muitas horas de trabalho. Então, uma causa, a origem dessa causa é o próprio modelo econômico que impede essa relação. Com certeza. Agora, é possível, mesmo nessa relação, ter uma questão bem resolvida dentro de casa, que é a afetividade, que é o carinho, que é o amor, que isso independe. Desde que a escola esteja aberta para isso, né, e ajude os pais nessa tarefa, porque aí a proposta, então, seria, né, de que a família e a escola estejam juntas na educação das crianças,
porque todos, né, nós os adultos, é que somos responsáveis pela sociabilização dessa criança. A cidade tem construído esse homem menos sensível, mais frio, mais ocupado, mais ativista, menos comprometido com a educação dos filhos? A cidade tem produzido isso? Isso é coisa da modernidade? De alguma maneira, sim, com certeza. Porque essa cidade, né, a cidade contemporânea, ela não veio do nada, ela é resultado de um legado, né? Então, essa nossa história, a história do homem ocidental, está sendo construída dessa maneira, né? Então, ser contemporâneo hoje é se dar conta dessas contradições e tentar projetar um outro futuro. Aliás, professora, a cidade, ela ressurge a partir da ascensão da burguesia, início da Idade Moderna, fim de modelo feudal, ela ressurge, ela ganha força. A cidade vai ser o lugar onde o comércio, a centralização do comércio vai ocorrer, e a própria burguesia é quem vai criar a escola no sentido de legitimar a lógica do capitalismo nascente, é isso? Com certeza. A escola surge praticamente junto com as fábricas, digamos assim, né? Para que a gente entenda essas relações, é interessante ver como é que se dá a educação nas comunidades primitivas. Não havia escola, não há escola, né? Entre os índios mais genuínos, não há escola. Mas há uma forma de... Sim, há uma forma de sociabilização, em que as crianças aprendem com os adultos o papel que eles vão ocupar na tribo, né? Então, as meninas seguindo as mulheres aprendem a ser mulher, né? E os meninos seguindo os homens aprendem a ser homem, né? E tudo é feito para o bem do coletivo. Quer dizer, cada um vai adquirir determinadas habilidades ou vai desenvolver determinadas habilidades em função da sua contribuição na tribo, né? Para com o coletivo. E o surgimento da escola é contextual ao surgimento da fábrica, a escola como a gente conhece, né? É claro que as primeiras escolas surgiram no século V a.C., okay, né? Mas a escola como a gente conhece, nos moldes parecidos com os de hoje, ela surge muito recentemente, do século XV, século XVI para cá, sendo o monopólio do poder clerical, né? Sendo o monopólio do poder clerical até o século XVIII, até a Revolução Francesa. Então, a escola, bem parecida com a nossa, ela tem pouco tempo de existência, 2 séculos, né? Ela é resultado de muita discussão durante 10 anos na Revolução Francesa. Então, os sistemas nacionais de ensino, né, que seriam um equiparativo com as escolas públicas, eles surgem no século XIX apenas. Então, a gente tem muito pouco tempo, né, de escola pública. Mas eu perdi a tua pergunta. Essa escola que surge lá, um aparelho ideológico da burguesia para fazer valer os seus interesses, ela continua na mesma perspectiva hoje? A escola como instrumento ideológico de reprodução do capitalismo? Inclusive, quando a burguesia se dá conta disso, ela acaba diluindo o forte da escola tradicional que estava no conteúdo. E aí, então, ela encampa as ideias revolucionárias, né, a partir dos anarquistas, que estavam propondo, então, uma escola voltada para a classe trabalhadora, né, porque a escola tradicional seria, então, uma escola voltada para os filhos bem-nascidos, para a elite. E aí, a classe trabalhadora, né, tendo acesso a esse tipo de escola, acaba por reivindicar uma escola para si, uma escola mais articulada às suas necessidades, aos seus interesses de classe social. Então, a burguesia se dá conta disso, encampa esse questionamento e apresenta uma alternativa que seria a escola nova, em que vai se diluir o forte da escola tradicional, né, que é o conteúdo, e volta-se, então, o foco para o processo, né? Só que a qualificação necessária para esse professor trabalhar nessa perspectiva exigia muito do professor, né? E, de maneira geral, os professores da escola pública não tiveram acesso a essas informações. Então, acabou reproduzindo-se um caos, né? O professor da escola pública queria estar com o pé nesse novo, mas, por outro lado, estava com o pé no velho ainda, né?
E para resolver esse impasse entre essas ideias da escola nova e a falta de qualificação para dar conta de se colocar nesse caminho, fez com que o Estado assumisse de novo a educação e racionalizasse o ensino, né? Então, o Brasil acaba, na década de 70, fazendo um acordo com os Estados Unidos, né? O famoso acordo MEC-USAID, e aí, então, há uma racionalização do ensino, de maneira que agora vai se aprender determinadas informações para o mercado, digamos assim. Professora, nós já voltamos com a escola, então, hoje. Um minutinho só. De volta nos estúdios da FURB TV, a televisão da universidade, o programa Cidadania em Debate, entrevistando a professora doutora Suzana Pereira Cedrez. Já estamos no segundo bloco. Professora Suzana, nós conversávamos sobre a cidadania, a construção dessa cidadania através da escola. E acabamos fazendo uma retrospectiva aí na história. Mas hoje, professora, como construir essa cidadania na escola através dos conteúdos, repensando esses valores através das próprias disciplinas? Primeiro, hoje, se buscarmos o ensino médio e fundamental, nós vamos encontrar história, geografia, química, física, biologia, matemática ou por exemplo, estudos sociais, lá no ensino fundamental, as séries iniciais. Como pode acontecer isso através dessa forma em que ela está, vou chamar de fragmentada? As disciplinas estão aí desse jeito. Como construir essa cidadania repensando essas disciplinas? Bom, o professor, diante disso tudo, ele precisa de fazer uma escolha, né? Ele precisa de ter uma opção política. Política no sentido de estar politicamente comprometido para manter essa fragmentação, né? Ou politicamente comprometido para mudar esse quadro. Então, se ele fizer uma escolha para transformar o que está aí, né? Para mudar o que está aí, diante dessa escolha é que ele vai montar estratégias, né, para dar conta de chegar em algum lugar, né? Então, se ele está preocupado com construção de valores, com construção de cooperação, né, com construção de solidariedade, enfim, com construção de um espaço de aprendizado, né, em que a escola seja de fato um local de aprendizado, né, de reflexão. Se ele está preocupado com isso, ele vai montar estratégias para dar conta disso. E aí, se numa primeira instância é preciso explicitar as contradições, não é preciso negociar, é preciso construir uma constituição, né? construir um estatuto, né, de boa convivência, então ele vai fazer isso, ele pode fazer isso, né? E ao fazer isso, ele vai dando sentido à escola, né? Então as crianças vão vendo que é possível aproveitar aquele espaço de outra maneira. E se ele fizer isso em conjunto com outros colegas professores, ele já está construindo interdisciplinaridade, não é? De maneira que as disciplinas agora, elas não vão ficar estanques, divididas, compartimentalizadas e fragmentadas. Hoje se fala em transdisciplinaridade, multi... Então, elas podem acabar, né, exatamente entrando umas nas outras, né, de maneira que o professor possa aproveitar, né, determinados aspectos, tocar na sua disciplina determinados aspectos e trabalhar com o seu colega professor para que ele trabalhe outros aspectos na sua disciplina, né? A biologia, por exemplo. A biologia está carregada de uma terminologia dessa ciência, ou a química, que se não cuidar fica enfadonha. E possivelmente em muitas escolas os alunos estão decorando tudo isso. E aí tem um vestibular pela frente, ele vai precisar saber. E biologia, por exemplo, estuda o corpo humano. Vincular esse corpo humano numa ciência que tenha uma reflexão e construa a cidadania, por exemplo. Para mim, por exemplo, a biologia é um campo maravilhoso para fazer essa articulação, porque trata-se de discutir a vida,
não é? De preservar a vida. Então, é possível trabalhar essa disciplina envolvendo vários aspectos da realidade, né? A discussão sobre gravidez, né? A discussão sobre boa alimentação, a discussão sobre saúde, né? Tudo isso está articulado com biologia. Então, o professor precisa dar essa direção. O que adianta ele trabalhar termos complexos, né? Nomes científicos, se as meninas estão engravidando cedo e se as pessoas estão se entupindo de químico, de tóxico, né, de agrotóxico. Os nossos adolescentes não se alimentam direito, professor? Pois é. Então, o que adianta a gente estar vendo essa realidade e não fazendo nada por ela? Então, articular o conteúdo, né, articular teoria e prática significa ter clareza onde se quer chegar. Bom, estamos vendo que refrigerante faz mal, que essas comidas estão cheias de agrotóxico, de químicos, etc. Bom, então o que é biologia, o que é a sociologia, o que é a história, o que é a filosofia, o que é a química, né? O que é a física, o que essas disciplinas podem contribuir para que esse menino se dê conta, né, dessas químicas que ele está introjetando no organismo e que acabam causando uma má qualidade de sangue, portanto, uma má qualidade de oxigenação, portanto, uma dificuldade de concentração, portanto, uma vida com pouca qualidade, né? Professora, Blumenau e muitas outras cidades têm adotado, ou seja, têm seguido uma das orientações da Lei de Diretrizes Nacionais Brasileiras da Educação, a LDB, em relação ao, entre aspas, abandono da escola seriada e avançar em relação à proposta da escola por ciclo. Blumenau tem, nos últimos anos, implementado uma proposta Escola Sem Fronteira. Qual a sua avaliação desse processo, da implementação e em tese, da proposta? Bom, toda tentativa de mudança, ela causa muito desconforto, né? E tanto para quem tenta implementá-la, quanto para quem vive o processo, né? Porque é muito mais fácil a gente falar sobre transformação do que, de fato, se aplicar, né, para construir essa transformação, porque essa construção implica em ações concretas, né? Implica em a gente se debruçar sobre o que faz, refletir sobre o que faz para fazer melhor. Como falta uma discussão sistematizada sobre isso, né, sobre essa possibilidade de a gente estar sempre retomando as nossas ações, como isso está muito longe do nosso dia a dia, porque a gente de alguma maneira é treinado para reproduzir determinado modelo, né? A gente é educado para obedecer determinadas regras, para reproduzir determinado modelo, que a gente não se dá conta dessa outra dimensão, de que a gente pode refazer os modelos, que a gente pode retomar, né, tudo que está aí. Então isso causa, e causou aqui em Blumenau, um desconforto muito grande. Mas, no andar da carruagem, as abóboras vão se ajeitando, né? De alguma maneira, passado esse tempo, muitas pessoas se deram conta de que é possível, de fato, agir diferente, né? De que é possível fazer alguma coisa, que é possível dar uma contribuição, né? Que é possível botar em prática o que se pensa, né, sobre a realidade. E a gente sente que já há muitos avanços. Agora, é um processo muito complexo, isso demanda muito mais tempo, né? Demanda leitura, demanda muita discussão. Então, para mim, é um processo apenas iniciado, né? Ele precisa de ser constantemente trabalhado, ele não está pronto, não está acabado. Mas eu acho que Blumenau deu um salto, com certeza. É preciso, né? É preciso fazer diferente, porque se a gente não tiver essa preocupação, vamos reproduzir, não é, um cidadão fragmentado, um cidadão alienado, um cidadão que sabe pouco de si, que sabe pouco da realidade e que, portanto, tem poucas possibilidades de tomar posição, de participar dessa realidade, né? De dar sua contribuição. Então, de alguma maneira, essa reorganização por ciclos, ela vai implicar em conversa,
entre os professores, vai implicar numa outra reorganização dos alunos, vai implicar numa conversa com os pais. E é a partir dessa conversa, desse diálogo, dessa construção, é que vai se dando o novo. Quer dizer, as pessoas precisam viver isso, elas precisam experimentar essas outras relações, não é? Para que elas se sintam capazes, competentes e possam vir a dar saltos, né? E de fato venham a influenciar, a exercer, né, direção nessa sociedade. Okay. Isso a longo prazo, né? Isso, falo isso numa perspectiva de 3 séculos, né? Quer dizer, é todo um aprendizado que vai envolver muitas gerações, né? Muito tempo, porque é uma construção histórica também. Ok. Professora, em relação a essa questão, construir a cidadania através da escola, certamente nós já falamos alguma coisa, mas existem limites. Eu pergunto quais os limites, quais as dificuldades, qual é o grande eixo, qual é o grande princípio? Bom, as dificuldades, elas se colocam exatamente quando as pessoas não sabem aonde querem chegar. O que é saber chegar? O que é saber onde quero chegar? É ter uma concepção de vida, uma concepção de história, uma concepção de educação, dar finalidade à sua própria existência, né? Então, a maior dificuldade é quando a pessoa está completamente alienada, né? Não sabe que pode romper esse muro que a encobre, que a envolve, e fica voltada não é? E presa em determinados valores que não são questionados e que são questionáveis. Não são questionados por ela, mas que são questionáveis. No caso de Blumenau, o professor, ele é o da escola seriada. Ele está, por exemplo, na rede pública municipal, na escola por ciclo. Um dos limites seria, então, esse, retrabalhar a partir do professor essa coisa. A vontade dele de mudar. Esse seria o grande limite. A falta de clareza. Por que mudar? Né? Então, aí as pessoas ficam teimando em cima de valores que já são questionados e questionáveis. Né? Então, o grande limite é esse. Né? E a gente sente que avança quando as pessoas se desarmam, não é? E ousam, e experimentam. Aí a gente sente que está avançando. E o resultado é visível, né? É visível nos olhos das crianças, né? É visível na alteração do comportamento, é visível no barulho na hora do recreio na escola, é visível nas relações entre os professores, né? Acaba sendo visível em função da prática, né, de outras relações. Então, a escola deixa de ser um lugar de castração, deixa de ser um lugar de mágoas, deixa de ser um lugar de autoritarismo, né? E passa a ser um lugar de prazer, passa a ser um espaço, né, de aprendizado de outras relações, né? De aprendizado de cidadania, portanto, de aprendizado de se conhecer, de entender qual é a relação entre o conteúdo e o conteúdo trabalhado, o conteúdo oficial, né, e a sua vida no dia a dia, porque aí ela passa a mostrar isso, quando ela não joga mais um papel no chão, né, quando ela não depreda mais uma carteira, quando ela vai proteger uma plantinha, né, quando ela conversa com um amigo, quando sofre alguma contradição, quer dizer, tudo isso acaba se revelando, né, acaba sendo resultado, essas relações acabam sendo resultado dessas outras relações gestadas entre os professores e que são, de alguma maneira, reproduzidas com os alunos. Professora, em algumas questões dessas, por exemplo, acho que é mais difícil trabalhar a nossa geração, mudarmos o nosso comportamento do que as crianças e adolescentes. Por exemplo, jogar papel no chão, rasgar, quebrar uma planta, uma folha, etc. Eu vejo a adolescência e a criança muito mais pronta para esse tipo de comportamento do respeito ao meio ambiente do que o adulto. Eu estou certo?
de alguma maneira a criança ela está mais susceptível às informações contemporâneas, né? E a televisão de quando em quando está dizendo, né? Olha, preserve o rio, recicle o lixo, etc. Então a criança está captando as novas informações, porque o homem chegou nesse contexto e está se dando conta de que não pode depredar desse jeito e que precisa preservar o ecossistema para ele próprio se manter enquanto espécie. Chegamos nesse tipo de limite, né? Quer dizer, não dá para explorar a natureza e o homem ser explorado desse jeito, porque senão a gente não chega em lugar nenhum. A minha geração saiu com uma espingarda e caçou. Tatu, caçou passarinho. Então, essa é uma informação extremamente contemporânea e as crianças estão atentas a isso. Agora, o descompasso entre a postura dos adultos e das crianças está exatamente naquilo que eu estava tentando dizer, né? Quer dizer, quando o adulto fica fechado nos seus valores, nos seus princípios, alheio ao acontecer social, né? E não se coloca esse desafio, né? De romper essas dificuldades e aprender a desenvolver outra postura, então ele acaba repetindo o velho modelo, né? Está fumando. Está fumando, está depredando, está jogando lixo pelo vidro do carro, não está limpando o seu quintal, ou então limpa a sua casa, mas cuida do seu quintal, mas não cuida da sua rua, né? Então, esse é um aprendizado que a nossa geração vai ter que ter, não é? Então, esse desafio está posto para todos nós, né? Quer dizer, até aqui a gente viveu um modelo, mas a realidade está apontando outro modelo. Então, cada um de nós precisa de romper, não é? E se colocar, romper esses determinantes, se colocando desafios, né? E agir concretamente para que sejamos coerentes. Porque não adianta você falar que tem que preservar a natureza e você não dá a sua contribuição, né? Não adianta você falar que tem que ter uma boa saúde e você continua fumando, né? Quer dizer, temos que ser coerentes, senão a gente não dá conta de atingir esse novo. Aí a gente está no velho modelo ainda, está só no falar, não consegue botar em prática aquilo que sabe que poderia ser feito. Por outro lado, é uma fase de autoafirmação e ele precisa dar alguns gritos. Eu faço o que eu quero, eu me mando. Não tem essa coisa na adolescência? Negar o pai, negar a mãe, dar um grito de independência, daí ele fuma também, daí ele para de fumar. Mas, professor, certamente a nossa geração fumou muito mais. Certamente essa geração será uma geração sem o cigarro. E a escola certamente é um grande espaço que contribui para isso. Desde que ela seja um espaço de reflexão, com certeza. Ok. Muito bem. Nós já voltamos com mais discussões com a professora doutora Suzana Cedrez. Até já. De volta nos estúdios da FURB TV, a televisão da universidade, o programa Cidadania em Debate, no seu terceiro bloco, entrevistando a professora Suzana Cedrez. O tema da discussão da noite de hoje é a construção da cidadania. A construção da cidadania através da escola, como construí-la através da escola. Professora, em se tratando de estratégias, como fazer isso acontecer? Quais os mecanismos utilizados lá na escola? Além de toda a discussão que a gente já falou, a senhora trabalha também na perspectiva de grupos de sensibilização. O que é isso? Bom, não são receitas, né? Essas estratégias não são receitas. Isso significa o quê? Que cada um, né, conforme sua visão de mundo, sua opção política, vai ser sensível e poder detectar na sua prática o que pode determinar mudanças, né? Que tipo de caminho, né, é possível ser construído para se atingir o seu objetivo ou determinado objetivo. Então, na nossa prática, no meu grupo de pesquisa, que eu coordenei durante 5 anos, com o financiamento do CNPq e da Prefeitura de Blumenau, a gente tinha montado algumas estratégias que foram dando certo, o GAPEP, o Grupo de Apoio aos Professores da Escola Pública. Então, nós construímos nesse grupo, né, de 5, 6 professores bolsistas, havia uma certa rotatividade, porque em função de terem que ser estudantes na academia, né, então, conforme eles iam acabando a graduação, entravam
pessoas novas, né? Então, por isso, não se manteve fixo. Muitos alunos, muitos acadêmicos passaram por ali? Vários, vários. Por exemplo? Mais de 10 pessoas e muitos deles estão ocupando posições importantes no município, né? Quais? E na região e municípios próximos. Tem o Almir, que é secretário de Educação em Dayal, né? Tem a Darcila, que está trabalhando na prefeitura em Gaspar. Tem o Maurício, que está na prefeitura de Blumenau, né? Enfim, para citar três exemplos, assim, que eu lembro rapidamente. A Luciana, que está trabalhando na FAEMA, né? Então, tem ali vários desses jovens, né? No mercado de trabalho, atuando já nessa perspectiva. Então, nós havíamos montado o seguinte, os grupos de sensibilização, ou seja, a gente fazia... com a ajuda, né, de pessoas da comunidade, com a ajuda de professores da FURB, com a ajuda de acadêmicos do curso de Educação Artística, do curso de Pedagogia, do curso de Letras, né, a gente montava oficinas, do curso de História também, a gente montava oficinas. Nem sempre elas eram as mesmas, né, mas fazíamos uma semana na escola, ou 2 semanas, em momentos diferentes do ano, que a gente chamava de... que tinha títulos, né? Numa delas foi, por exemplo, desenvolvendo afetividade e sexualidade. Então, as palestras com vários destes profissionais estavam voltados para esse tema, né? Então, havia uma palestra para esse tema, havia ali também uma oficina de escultura, uma oficina de pintura, uma oficina de dança, uma oficina de teatro, uma oficina de música. Então, os jovens, né, se inscreviam nessas diferentes oficinas e circulavam por elas todas, né? Então, o tema central era né, afetividade, por exemplo, e essas oficinas trabalhavam algum aspecto que desenvolvesse essa afetividade, ou trabalhavam algum aspecto que desenvolvesse essa sexualidade. E o resultado desse trabalho era divulgado na escola, né? Além de ser base para os relatórios dos bolsistas, que acabou se constituindo em material de reflexão da minha tese de doutorado, ele também era divulgado na escola. Então, os pais vinham à escola ver o trabalho dos seus filhos, né? Os professores entre si avaliavam o resultado, né, dessas oficinas, porque esses professores da escola também estavam envolvidos nessas oficinas. Então, de alguma maneira, a gente montava uma estratégia para envolver todo mundo da escola, até por um outro canal de comunicação que não seja só a verbalização, né? Que passa pela sensibilidade, né? Então, a gente, ao montar essas oficinas, também trabalhava outros aspectos da dimensão humana, né? Que permitem comunicação, sem ser a forma de comunicação mais usual, que é a fala, né? E dessa maneira a gente conseguia sensibilizar tanto o professor, né, enfim, todos os envolvidos, especialmente o aluno, de outras maneiras, né? Ou pela música, ou pela escultura, ou pela pintura, pela arte. Então, a arte acabou sendo um caminho, né, muito próspero para a gente atingir, né, numa metalinguagem, né, esse ser humano e fazer com que ele, enfim, se reconhecesse naquilo que ele fizesse. Então, não tinha criança que não se sentisse feliz e realizada depois de dominar um passo de dança, ou depois de ver o seu trabalho de pintura exposto, ou depois de ver a sua escultura, não é? Então, isso dava uma alegria, um prazer muito grande. E era a partir dessa realização, né, que ele acabava dando sentido a uma outra série de coisas que a escola faz, né? E assim ele começou a ver sentido, ou passou a dar mais sentido à escola. A escola passou a ser para ele um espaço de realização, não só de decorar, receber nota, não é? Mas um espaço de realização em que era possível, inclusive, fazer uma relação entre o que ele vive, o que ele aprendia, com o conteúdo a ser trabalhado. Esse projeto GAPEP ainda está sendo implementado? Não, não. Inclusive, a gente apresentou uma proposta à prefeitura para discutir, inclusive, fazer uma relação entre violência e meio ambiente, mas não tivemos resposta até o momento. Então, ele está, de alguma maneira, suspenso. Mas os membros do GAPEP estão trabalhando, né? Então, cada um está desenvolvendo... Não assim, exatamente dessa maneira, mas apreendeu uma determinada lógica, né, e acaba reproduzindo essa outra possibilidade de atuação nesses espaços em que estão competindo. Professora, a senhora tem produzido
cientificamente? Tem material? E como é que as pessoas têm acesso a esse material? O que a senhora tem produzido nos últimos tempos? Livros, publicações, como acessá-las para que o nosso telespectador possa compartilhar com esse conhecimento? Bom, na biblioteca da FURB, não é? Tem lá exemplares dos meus 3 livros e da minha tese de doutorado, né? Na biblioteca da FURB, dentro da seção de audiovisuais, tem 2 vídeos que eu produzi, dirigi, fiz o roteiro sobre o GAPEP, né? Esses vídeos também estão disponíveis nos sindicatos da região, então tem exemplares no SINCEPS, exemplares no SINTRACEP, exemplares no SINT, né? Porque foram organizações que de alguma maneira ajudaram a financiar essa etapa, né, do projeto. Foram contribuições muito importantes, né, para que o projeto desse certo. E também eu tenho uma homepage e nela é possível acessar alguns artigos que eu produzi, porque eu tenho links de algumas revistas em que esses artigos foram produzidos. Na revista de divulgação cultural da FURB eu também tenho alguns artigos e nessas revistas, da Revista de Educação de Santa Maria, por exemplo, eu também tenho alguns artigos e é possível acessar pelo... Esses dias eu li Mundo Jovem e encontrei um artigo da senhora lá. Isso, no Mundo Jovem também saiu alguma coisa. Assim, eu tenho alguns filhos espalhados por aí. O endereço da homepage? A homepage seria www.furb.br/tio. Mudou? Eu estou dando o endereço correto. Okay. Então, repetindo, www.furb.br/tio scedres, scedres só, okay. Arroba já seria o e-mail, né? Bom, mas entrando na homepage, também tem como acessar o meu e-mail, né? Aí pode entrar em contato comigo, porque lá também estão disponíveis os meus livros, né? Tenho exemplares na editora da FURB para serem vendidos e comigo também. Então, via e-mail é possível ter acesso aos exemplares dos livros. Nós temos aqui ainda algumas questões, professora, mas o nosso tempo já está se esgotando. Eu gostaria de agora aproveitar um pouco do tempo para 2 questões básicas. A senhora tem assistido na televisão as Torres Gêmeas desaparecerem, o Trade Center. A senhora tem assistido o Império Americano tendo sido abalado no seu modelo do capitalismo financeiro internacional e a forma como ele intervém no planeta, e outras guerras localizadas. Qual a avaliação que a senhora faz frente a esse final do ano 2001 e o que a senhora espera desse 2002? Bom, para mim, toda guerra representa uma guerra por mercado, né? Então, eu não vejo essa questão, né, de Nova York desvinculada do econômico, né, e do político. Então, para mim, guerra significa disputa por mercados. E, por outro lado, expressa, né, ou nessa mesma perspectiva, expressa o modelo econômico que a gente vive, né, o capitalismo. Então, para garantir a sua expansão, ele se vale das suas estratégias, né, para dar conta disso. Agora, quando a gente reflete sobre esse acontecido e esse passado, não é, de alguma maneira nos permite, né, relativizar esse presente para que a gente possa projetar outro futuro, a gente precisa tirar lições, então, desse acontecido, né? E a lição, para mim, está nessa dimensão que a gente está trabalhando aqui, não é? Essas posturas, essas atitudes, elas não refletem cidadania, né? Elas são posições contrárias à cidadania, né? Então, olhar esse acontecido, refletir sobre esse acontecido e procurar construir algo diferente desse acontecido, está na direção da construção da cidadania, né? Então, os valores que estão aí são valores individualistas, competitivos,
gananciosos, né? Exploração a curto prazo, acabar com determinada cultura ou com determinado lugar porque há interesses geopolíticos, há interesses econômicos, né? Então, essa é a ética vigente, é a ética do modelo econômico que a gente vive, né? Construir algo que se contraponha a isso significa exatamente fazer diferente disso que está aí. Então, construir diálogo, né? Aprender a conversar, aprender a trabalhar contradições, aprender a explicitá-las, que é um desafio muito grande, né? Aprender a tirar lições dos erros, né? Aprender a construir solidariedade, aprender a construir cooperação, né? Aprender a partilhar, aprender a dividir. Tudo isso é algo que a gente precisa praticar para que a gente possa deixar outro legado. Então, de alguma maneira, a nossa geração também vive esse desconforto, né? Que a gente não aprendeu isso, né? Ou aprendeu muito pouco isso. E a gente precisa ensinar isso, ou precisa viver isso para que fique bem aprendido para outras gerações. Então, a gente mesmo precisa fazer esse esforço enorme, né? De ficar o tempo todo se policiando, né? Nas pequenas atitudes, nas pequenas coisas, para ver, de fato, se aquilo que a gente está fazendo está só no nível do discurso, né? Ou está no nível da prática. Porque, na verdade, o que transforma não é o discurso, não são as boas ideias, né? O que transforma, o que nos torna mais humanos, né? Mais solidários, né? Mais cidadãos, de fato é a prática. É aquilo que a gente venha a conseguir botar em prática. É isso que vai fazer a diferença. Ok, agora com você as palavras de encerramento aí. E o senhor até logo para a nossa comunidade. Bom, a mensagem que eu gostaria de deixar então para o ano de 2002 é que seja essa, né, de que a gente consiga concretizar nossos sonhos, né, que a gente consiga praticar pequenas mudanças, porque o resultado dessas pequenas mudanças, né, ou seja, o sentimento que a gente vai ter de ter se superado, de ter vencido alguns limites, é que vai garantir que a gente tenha vontade de querer fazer outras pequenas mudanças. Então, é isso que eu desejo para mim, né, desejo para nós todos, né, porque somos humanos, erramos, e essa capacidade de ver os nossos erros e de tentar acertar é que nos torna mais humanos, né? Então, essa é a minha mensagem. Muito obrigado, foi uma honra tê-la aqui nos estúdios da FURB TV e certamente tem garantido aí a nossa qualificação para que o telespectador, a cada terça-feira, se aprofunde em questões que são muito importantes para a nossa cidadania. Um grande abraço e até a próxima terça-feira. Até lá.